Vamos saudar o Criador com mais uma linda salva de palmas? Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Salmo de número 121. Eu vou ler um versículo e a igreja vai ler o outro versículo até nós chegarmos ao final. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Pai Celestial, essa é a tua hora. Venha falar conosco nessa noite. Abra os nossos ouvidos espirituais. Dai-nos sensibilidade para entender e compreender o que o teu Espírito quer falar conosco nessa noite. Joga por terra todo e qualquer bloqueio que tiver na nossa mente. Que o nosso coração seja uma terra fértil e que a tua palavra produza 30, 60 e a 100 por um. Tira o véu da incredulidade, da religiosidade, da tradição religiosa, da ignorância espiritual. E abra o canal do entendimento, o canal da compreensão, para que nós possamos entender o que o Espírito de Deus quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Estou descendo. Hoje, nós vivemos um momento no nosso país, que um dos grandes problemas que nós encontramos é o desemprego. Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas mandando currículo para lá, para cá, e não conseguem um emprego. Tem uns que dizem assim: pastor, eu sei que tem uma vaga, a pessoa fala para mim trabalhar, mas quando eu chego lá no outro dia está tudo fechado. Por outro lado, nós vemos reportagem aí de pessoas que estão morrendo nos corredores dos hospitais por falta de medicamento, por falta de atendimento. Por outro lado, nós olhamos também e vemos que a educação no nosso país ela tem caminhado de mal para pior. Nós vemos, por outro lado, pessoas que estão endividadas. A dívida é tão grande que já está maior do que ela. Nós olhamos por outro lado e vemos quantidade de pessoas andando com um saco nas costas. Se tornaram andarilhos. São pessoas que um dia estiveram na casa de Deus. E hoje, por algo que aconteceu na vida, eles abandonaram tudo e estão andando como se fosse um verdadeiro andarilho por aí afora. E quando eu vejo essa situação, e vejo o irmão Amarildo dando o testemunho que ele deu aqui, ele diz que Deus o ajudou. E aí eu começo a concluir que todo ser humano, querendo ou não, aceitando ou não, um dia ele precisa da intervenção divina na vida dele. Ele precisa de uma intervenção de Deus no seu caminho. Há momentos que nós olhamos à volta de nós olhamos ao redor e nós nos sentimos encarcerados, nós nos sentimos cercados, nós nos sentimos entrincheirados pela vida. Nós procuramos uma
procurar, de conseguir resolver o problema, de conseguir enfrentá-lo. Parece que nós estamos numa arena, e dentro dessa arena nós nos sentimos aprisionados. Nós nos sentimos, além de aprisionados, nós nos sentimos também um aprisionamento moral, um aprisionamento emocional, psicológico, comportamental, financeiro. Aí aparece o salmista. E o salmista, ele aparece trazendo à nossa mente uma palavra para a nossa reflexão. Ele vem trazendo uma situação de agigantamento. Ele vem trazendo uma situação de agigantamento das dificuldades. Para que nós possamos reverter o quadro. Dificuldades que estão diante dos nossos olhos e que nós não conseguimos vencer. Só precisa de socorro quem tem algo que não conseguiu superar, suportar. E ele então chega trazendo uma esperança. Ele chega trazendo uma palavra, mostrando o seu Deus, que também é o meu Deus, o seu Deus e o nosso Deus. Então essa palavra do Salmo 121 é para você. Amém. Ele vem falar de um Deus fiel. Ele vem falar de um Deus que guarda os homens. De um Deus que não é omisso. De um Deus que não é indiferente. De um Deus que quando nós clamamos por Ele, Ele diz assim: eis-me aqui. E nessa noite, se você clamar a Deus, saiba que Deus vai intervir. Que Deus vai socorrer. Que Deus vai operar. Ele diz assim: eleva os olhos para os montes. O salmista diz: eleva os olhos para o monte. E ele faz uma pergunta para ele mesmo. Ele diz assim: de onde me virá o meu socorro? E eu pergunto para você: de onde vem o seu socorro? De onde vem o seu socorro? E nós louvamos a Deus, porque quando nós esperamos em Deus, nós podemos contar com Ele. Talvez você entrou aqui nessa noite e você esteja sentindo assim, aprisionado, entrecheirado, sentindo incapaz de resolver o seu problema. Há muitas pessoas precisando de um socorro. E há muitas pessoas que, além de precisar de um socorro, elas não conseguem solucionar o problema delas. Elas não conseguem encontrar as necessidades supridas. E por que não conseguem? É porque a pessoa, ela vai no lugar errado. Ela não vai na pessoa certa. Ela não vai no lugar certo. Ela não vai na hora certa. Não era assim com o nosso comandante Naamã? Ele ia em todo lugar. Mas no lugar que ele precisava ir, ele colocou resistência e quase que ele causou uma guerra. E é interessante que o salmista agora, ele faz essa pergunta para ele, mas ele mesmo responde. Ele pergunta: de onde me virá o meu socorro? E ele diz assim: o meu socorro vem. Eu não ouvi. O meu socorro vem. Senhor. O nosso socorro vem. Senhor. Do Senhor. É Ele que nos socorre. E é interessante que quando ele fala isso, a gente começa a fazer uma pergunta. Se o nosso socorro não vem do Senhor, então para que serve Deus afinal? Qual é a utilidade de Deus? O que podemos esperar em Deus? Será que Deus é o brilhador do nosso patrimônio teológico? Será que Ele é um anestésio para a nossa angústia? Será que quando eu como a Deus, para que Ele serve? Será que quando
Não é não que quando Sadraque, Mesaque e Abednego precisou de Deus, ele respondeu. Ele entrou dentro da fornalha. E Deus, ele entra dentro do problema. Ele não é diferente não. Porque quando Jonas clamou por ele dentro do ventre de um grande peixe, ele respondeu e mandou o peixe vomitando na praia. Ele não é um Deus omisso. Ele não é um Deus distraído. Não, ele é um Deus que se preocupa. Ele preocupou com Daniel. Daniel, ele teve que entrar dentro da cova dos leões, mas ele fechou a boca dos leões. Ele é um Deus que preocupa conosco. José estava na masmorra, no cárcere, mas lá dentro Deus estava trabalhando a vida dele e preparando a rampa para ele subir e ser primeiro-ministro. Então esse Deus que nós servimos não é omisso. E é por isso que o salmista diz: o meu socorro, ele vem do Senhor. O que está querendo falar? O salmista ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele está falando que esse socorro que ele recebe, que ele busca, é uma coisa que é um relacionamento pessoal. É um relacionamento que não precisa de intermediário. É um relacionamento que eu falo e ele responde, eu peço e ele manda. Eu clamo e ele ouve. Eu falo e ele desce. É isso que o salmista está falando. O meu socorro. Ele não fala o teu socorro. Ele fala o meu socorro. Ele não diz o teu socorro. É muito importante que nós sabemos que o nosso relacionamento tem que ser um relacionamento individual com o nosso Deus. Sabe o que eu aprendo nessa noite? Porque tem lugar que você frequenta, alguma seita, que elas fazem uma pergunta para você nas horas difíceis da sua vida: em quem você socorre? Alguns falam que o socorro está na esposa, está nos pais, está no dinheiro. Alguns falam que eles socorrem no próprio trabalho. Mas nessa noite, através dessa luz que o Espírito Santo traz para nós, e o salmista também traz, você precisa descobrir quem você é. Você, além de descobrir quem você é, você precisa saber quem é o seu libertador. O salmista sabia quem ele era. E o salmista sabia quem era o libertador dele. Ele disse: o meu socorro, ele vem do Senhor. Você não pode viver com a fé de terceiro. Não, você tem que ter a sua fé. Você tem que ter a sua experiência com Deus como o marido dele. A sua fé também não pode ser uma fé descartável. Você precisa ter um relacionamento íntimo e perfeito com Deus. O salmista, ele está dizendo para nós que quando ele diz que o socorro vem de Deus, ele está dizendo que ele está diante de uma necessidade que ele não consegue resolver. Ele está diante de uma dificuldade que é sobre-humana. E só precisa de socorro quem não consegue resolver a sua necessidade. Só precisa de braços estendidos, quando os nossos braços se tornam pequenos. Por exemplo, a mãe de Moisés, ela segurou Moisés o quanto ela pôde segurar. Mas chegou um momento que os braços dela se tornou pequenos. E ele teve que ir. Todos nós que estamos aqui, os nossos pais seguraram o tanto que eles pôde nos segurar. Mas chegou um determinado momento que os braços dos nossos pais se tornaram pequenos. E agora eles tiveram que abrir mão da nossa vida e entregar para os braços do Todo-Poderoso para nos guardar e nos proteger. A Bíblia diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa te salvar. Em outras palavras, o braço de Deus se alcança onde você estiver. E é isso que é importante. Quando você precisa de um socorro, você precisa de um salva-vida, é porque você está morrendo. É porque você está sendo afogado. Só precisa de libertação quem está escravo, quem está cativo, quem está preso nas mãos do inimigo da nossa alma. E aí você fala: pastor, mas por que você está dizendo isso essa noite? Porque frequentemente nós esquecemos que o nosso socorro só pode vir de Deus. Não tem outro que pode nos socorrer, não. Porque o socorro do Senhor Jesus,
ele não é condicionado a nada. Agora, o inimigo da nossa alma, quando ele vem para dar alguma coisa, ele cobra depois com juros e correção monetária, que ele pede a nossa alma. Mas o Senhor Jesus não. Por isso que a Bíblia diz que o homem não tem nada, se do céu não lhe for concedido. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é: que tipo de socorro nós podemos esperar do nosso Deus Todo-Poderoso? Qual é o tipo de socorro? Primeiro, está aqui no verso de número 3. Dá uma olhadinha. Salmo 121, versículo de número 3. Diz assim: Ele não permitirá que os seus pés o quê? Vacilem. Não dormitará aquele que... O primeiro socorro que ele quer nos dar é um socorro moral. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Experimenta você, depois de um longo período de chuva, andar sobre uma pedra. Ela fica cheia de lodo. E se você não tiver muito cuidado, a qualquer momento você cai. Talvez você está passando por essa situação. Está em iminência de um tombo, de uma queda. Está na iminência de uma ruptura. Está na iminência de cair. Então Deus hoje, Ele é esse socorro seu. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não deixar os nossos pés vacilar. Não deixar os nossos pés escorregar. Ele não quer que a minha vida, que a sua vida, ela seja marcada, caracterizada por um deslize, por uma queda, por um distanciamento da presença de Deus. É por isso que Ele firma os nossos pés na rocha. Talvez quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro daquela fornalha, eles pensaram que era o fim, mas não, era o começo de uma grande experiência com Deus, aonde Ele não permite que os nossos pés vacilem. Ele entra e traz o socorro para nós. Além do socorro moral, Ele também quer nos dar o socorro espiritual. Olha o que diz o verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará o quê? A tua alma. É um socorro espiritual. Ele quer proteger o seu mundo interior. Ele quer proteger o seu emocional. Ele quer proteger o seu psicológico. O Senhor nessa noite está falando que Ele quer ser o seu escudo. Ele quer ser o seu livramento. Ele quer ser essa porta aberta que você procura. Ele quer ser o seu refúgio. Ele quer ser a sua cura. Ele quer ser a sua paz. Ele quer ser a sua vitória. Ele quer ser a sua alegria. E se Ele é isso para você, aplauda Ele nessa noite. Está lembrando que Ele falou para Satanás? Você pode tocar no corpo de Jó, mas uma coisa você não toca. Você não toca na alma dele. A Bíblia diz que aquele que é nascido de novo, o maligno não lhe toca. Não toca na nossa alma. Porque se tocar na nossa alma, ele faz um estrago. É por isso que Deus quer ser esse Deus que traz socorro para nós. Ele quer socorrer o seu interior dos traumas, das feridas, da sequela, das traições que existiram ou que virão pela frente. Deus quer curar. Jesus passou tudo isso. E nós também teremos que passar. Mas nós temos que lembrar que nós temos alguém a quem socorrer. O salmista, ele tinha essa convicção. Ele tinha essa certeza que no momento certo ele clamava a Deus e Deus vinha para socorrê-lo. E como é que Deus o socorre? Olha o que diz o verso 8. Olha o que diz o verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora, desde agora, é o Deus que guarda a sua entrada, é o Deus que guarda a sua... Ei, mira,
Deus está falando desde quando Ele gerou você. Desde quando Ele engravidou de você lá no céu. Quando você saiu de lá, Ele já colocou 2 anjos para guardar você. E Ele é um Deus tão preocupado, guardador, zeloso, que quando você voltar para a mansão celestial, você vai voltar escoltado por 2 anjos do Senhor. É um Deus que guarda. É um Deus que protege, é um Deus que cuida. É um Deus da sua manhã. Quando você levanta de manhã e sai de casa, entra ali no ônibus, tem um motorista doido querendo morrer, querendo levar todo mundo, mas Deus está lá dentro para te guardar, para te proteger. É um Deus que o inimigo tenta te dar uma volta, uma cilada, tenta acabar com a sua vida, como tentou com o nosso irmão amigo. Ele é o Deus que está ali no controle, que tudo sai de dentro da cabine, só você que não sai, porque você é o escolhido, o docinho de corpo do Senhor Jesus, e Ele te guarda e te protege. Ele é o Deus de manhã, Ele é o mesmo Deus na parte da tarde, para te guardar, para te proteger. Ele é o mesmo Deus da noite, Ele é o mesmo Deus na madrugada, Ele é o Deus do amanhecer, Ele é o Deus que te guarda na vida, Ele é o Deus que te guarda na volta, Ele é o Deus que se preocupa, Ele é o Deus que se interessa por você. Quando você tem um Deus como esse, você só pode cantar o hino da vitória. E o salmista está falando: tira os olhos dos problemas, procura saber a quem você está servindo. Aleluia. O Senhor, Ele se oferece como socorro moral, Ele se oferece como socorro psicológico para quem está cheio de ferimento interior. Ele é auxílio na fraqueza para a atividade dos vai e vem do nosso dia a dia. Ele é um Deus que não vira as costas para nós. Graças a Deus. Aí eu pergunto para o salmista assim: por que Deus pode nos proteger? Por que tem pessoas que vivem sofrendo acidente e nós passamos a existência toda aqui, não acontece nada conosco, e quando acontece Deus intervém? Mas por que Deus Ele pode nos proteger? Por que o salmista tem essa convicção? Por que o salmista tem essa confiança? Por que o salmista ele exalta esse Deus dele em quem ele confia, como um Deus fiel, como guarda dele? Por que ele pode nos proteger? A resposta está dentro do versículo 4. Dentro do versículo 4, Salmo 121, versículo 4. É certo? Vamos falar todos? É certo? Você pode confiar no seu socorro, você pode confiar na sua proteção, porque Ele não dorme. Tem pessoas que falam assim: o diabo não dorme, e outros dizem assim: nem Deus cochila, Deus está ligadão. Você lembra daquela passagem de Elias lá no Carmelo? Elias falou assim: invoca Deus em vocês. E eles começaram a invocar desde manhã e até o meio-dia, não conseguia nada. Elias falou: quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele está muito ocupado. O nosso Deus não dorme, o nosso Deus não está muito ocupado não. O nosso Deus, toda hora que você clama para Ele vem para nos entender. Sabe o que Deus quer ser? Deus quer ser o vigilante da nossa alma. Aquele que guarda a nossa alma, aquele que protege. Ele quer ser o guarda da nossa existência. Enquanto nós estivermos aqui na terra, Ele quer nos guardar e nos proteger. E depois que nós formos assuntos ao céu, Ele coloca os anjos dele para guardar o seu túmulo, de tal maneira que o inimigo da nossa alma não pode pegar. E se o inimigo quiser usar o seu túmulo para corromper a nação de Israel, o povo eleito de Deus, como Satanás queria fazer com o corpo de Moisés, ele esconde o seu corpo. Porque Ele é Deus que não dorme. É um Deus que está sempre de prontidão. E é interessante que o versículo 5 diz assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Olha, mas por que eu posso confiar tanto assim em Deus? Ei, porque Ele está cada vez mais próximo de nós. Esse Deus próximo, esse Deus solitário, esse Deus inarredável, esse Deus que não sai de perto de nós, esse Deus que é como uma sombra. De vez em quando a gente fala assim: vamos apostar a corrida com a sombra? Não tem jeito. A sombra, onde você vai, ela está atrás de você. Deus é essa sombra. E aquela nuvem que Ele colocou lá no deserto significava o quê? Proteção. Enquanto essa
sombra estiver junto com você, você está protegido por Deus. É por isso que o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É por isso que quando você chega em casa para dormir, a oração sua é curta. Em paz me deito, não perco o sono, pois só tu, Senhor, me faz repousar com segurança. Esse Deus nosso é um Deus tremendo. Olha o que diz o verso 6: de dia não te molestará o sol. Jacó é testemunha fiel disso. Jacó trabalhava de dia, Jacó trabalhava de noite. E aqui está dizendo: de dia não te molestará o sol, nem de noite te molestará a lua. Esse Deus que dá ordem para o sol, esse Deus que dá ordem para a luz, é Ele que pode nos socorrer. É Ele que pode cuidar da nossa vida. É Ele que quer cuidar da minha vida, da sua vida e da nossa vida. Pastor, o senhor disse que tem muitas pessoas que precisam de socorro. É verdade. Agora o senhor responde para mim. Responde, meu filho. O que você quer saber? Ah, sim. Fala. Pode falar para a igreja? Pode. Ele está perguntando quando é que Deus pode nos socorrer. Que pergunta, né? Quando é que Deus pode nos socorrer? E a resposta está no versículo de número 1. Vou te responder biblicamente. Elevo os olhos para o monte, de onde me virá o meu. Sabe quando é que Deus nos socorre? Quando nós olhamos na direção certa. Quando nós levamos os nossos olhos na pessoa do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando eu não ponho os meus olhos, quando eu retiro os meus olhos nos aterros das desgraças da vida. Josafá diz: o inimigo está aqui na porta, porém os meus olhos estão sobre ti. Quando é que Deus socorreu Jonas? Quando Deus voltou a orar a Deus novamente. Quando é que Deus socorreu Paulo e Silas? Quando eles estavam com lombo quente e eles olharam para o Deus Criador do céu e da terra e começaram a cantar uma música, uma alabança em adoração a Ele. Eles estavam olhando para a direção certa, com a motivação certa. Quando você olhar para a direção certa, quando você olhar para a motivação, para a direção certa, o socorro de Deus vem. E tem mais ainda. Ele nos pode nos socorrer quando eu entro diante dele com o sentimento certo. E qual é o sentimento certo? O sentimento certo é no versículo número 2. Ele não questiona Deus. Ele diz assim: o meu socorro talvez vem. O meu socorro tomara que venha do socorro. Não, a motivação é certa, o sentimento é certo. O meu socorro vem do Senhor. E ele acrescenta ainda: o mesmo Deus que fez o céu e o mesmo Deus que fez a terra. Ele não diz será. Ele não questiona. Ele não mete a dúvida. Sabe o que é isso? Isso é uma fé inquestionável. Uma fé irretocável. Uma fé inegociável. Uma fé que ele não abre mão de afirmar que o socorro dele vem do Senhor. E essa fé é importante. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, eu posso receber socorro? Pode. Só que você, para receber socorro, você tem que aprender a esperar o tempo certo. Olha o que diz o verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Sabe, tem pessoas que não conseguem socorro divino, porque elas ficam sempre jogando lá para o fim, para as últimas coisas. O Senhor Jesus falou: cadê? Aonde está o túmulo de lá? A irmã dele disse: mas já cheira mal. Tem 4 dias que ele morreu. O Senhor Jesus diz assim: não, mas eu quero ir lá. Mas ele já está morto. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Jesus está falando: não, eu não estou falando do último dia. Eu estou falando que eu sou a
a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. É crer. E aí ele acrescenta: se creres, verás a glória de Deus. Ele conta aquela mulher samaritana e diz assim: olha, eis que o Pai procura verdadeiros adoradores, aquele que o adore em espírito e adore em... eu sei que o Messias há de vir, e quando ele vier, eu vou encontrar com ele, eu vou aceitá-lo. E Jesus diz: para que você está fazendo isso num termo escatológico? O Messias sou eu que falo contigo. Sabe o que Deus está falando? É que o momento de fé é aqui e agora. O tempo de Deus operar o socorro na sua vida é agora. O seu socorro começa desde agora. É vitória sempre e é vitória para sempre no nome do Senhor Jesus. Mas você precisa fazer dele o teu socorro. Eu perguntei: quem é o teu socorro? Você disse que o meu socorro é o... Se o seu socorro é o seu Senhor, você pode cantar o hino da vitória. Você não pode ter medo. Você tem que saber que você tem um Deus que se preocupa com você. É um Deus que, quando você olha na direção certa, Ele vem para ser providência sobre a sua vida. E nessa noite eu quero orar para você. Você que precisa de um socorro divino. Você que tem uma necessidade de Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós continuamos aqui na Tua presença. Presença essa que nós não queremos abrir mão nunca. E nosso momento agora, Senhor, é um momento de decisão. Algumas pessoas têm procurado socorro no homem, mas a Bíblia diz que esse socorro no homem é em vão, é falho. Alguns têm buscado socorro nas drogas. Alguns têm buscado socorro na força do braço. Têm buscado em lugares que o Senhor não está. E, consequentemente, têm voltado com a porta fechada. Mas nessa noite, nós estamos aqui no Teu santuário, na Tua casa. E o Senhor tem uma promessa para nós na Bíblia, que diz assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Em outras palavras, quem vem ao Senhor não volta com a mão vazia. O Senhor sempre tem alguma coisa para colocar na nossa mão. E há pessoas aqui nessa noite que precisam de um socorro. Há pessoas aqui nessa noite que precisam de um socorro, porque a necessidade dessa pessoa está além da sua força. Ela não conseguiu reverter o quadro. E por isso, Senhor, está clamando a Ti nessa noite. Talvez seja um socorro moral. Talvez seja um socorro espiritual. Cada um tem a sua necessidade. E o Senhor é o Deus que sonda o coração. E é o Deus que esquadrinha os rins. Sonda o coração de cada um agora. E aquele que tem uma necessidade e que confia que no Senhor Ele tem a resposta, o seu trabalho é dentro do coração. E permita que ele saia daqui, levando a sua bênção e levando a sua vitória. É um relacionamento individual. Não precisa de intermediário. É você chegar e falar com Deus: Senhor, avolumou muito a um monte que eu não consigo vencê-lo. Seja o meu socorro, porque eu sei que nessa noite o meu socorro vem do Senhor. Meu Pai, quebra toda a fortaleza, quebra toda a resistência humana, e permita que nós possamos ver nessa noite o Teu nome sendo glorificado através de vidas rendendo aos Teus pés. Eu amarro o que amarra, e prendo o que prende. Mantenha os seus olhos fechados, por favor. A Bíblia fala
E tinha um homem que ele precisou de um socorro, que ninguém conseguia socorrê-lo. E a Bíblia diz que ele deixou tudo. Ele deixou a sua filha morrendo em cima da casa, e ele foi até a pessoa do Senhor Jesus, e ele pediu o Senhor Jesus para socorrê-lo. E o Senhor Jesus imediatamente falou: eu irei contigo. Jesus imediatamente ele se prontificou a ir com Jairo para sua casa. Em outras palavras, o segredo da nossa bênção e da nossa vitória está em levar Jesus para dentro da nossa casa, em levar Jesus para dentro da nossa vida. Aí sim, você pode clamar e ele vai vir para te socorrer. Mas ele precisa fazer parte da sua vida. Ele precisa ser aquela sombra. Ele precisa ser aquele Deus que quando você clama, ele responde. Aquele Deus que quando você precisa ser liberto, ele liberta. Mas ele precisa ter uma aliança, ele precisa entrar dentro de você. E se você quiser, ele está aqui nessa noite. Senhor Deus, quebra toda barreira, toda fortaleza. E faça com que não saia ninguém daqui nessa noite sem que tenha um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que quer levar Jesus para casa, que ainda não fez uma aliança, que quer entregar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito nas mãos dele? Levante a sua mão, eu quero orar com você nessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Se tem mais alguém, levante a sua mão, eu quero orar com você. Hoje é uma noite você aproveitar as oportunidades. O Deus que socorre, o Deus que dá livramento, ele está aqui nessa noite. E se você quiser, levante a sua mão. Deus vai operar, Deus vai intervir no nome do Senhor Jesus. Deus só pode ajudar quem precisa de ajuda. Deus só pode curar quem precisa de cura. Deus só pode libertar quem quer ser liberto. Se tem mais alguém, levante a sua mão. Graças a Deus. Isto é tempo de salvação, é tempo de libertação, é tempo de se encontrar verdadeiramente com Deus. Tem mais alguém? Se tem, levante a sua mão, eu quero orar com você. Vamos colocar todos de pé, por favor? O salmista é muito sábio, né? Ele fala: o meu socorro vem do Senhor. Ele tinha um relacionamento com Deus. E é isso que Deus quer, que você abra a porta do seu coração para que Ele possa entrar e ter um relacionamento com você. Continue com os olhos fechados. Você que levantou a mão, saia do seu banco e venha aqui à frente, eu quero orar com você. Pode vir que eu quero orar com você. Pastor, eu estava com vontade de levantar a mão. Venha. É tempo de Deus para a sua vida. Leva Jesus para dentro da sua casa. Ele quer ser o Senhor, quer ser o seu libertador, quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Ele quer, mas você que precisa tem que querer. E se você quiser, ele está aqui. Pode sair do seu banco, pode vir. É tempo de Deus operar. É tempo de Deus operar. Mantenha os seus olhos fechados, orando, intercedendo, pedindo a Deus para quebrar a barreira. Talvez você vai ter outras oportunidades de fazer isso, mas também pode ser que hoje seja o dia da oportunidade. Ele diz assim: desde agora e para sempre. Ele está falando que a tomada de decisão é hoje. É hoje que ele começa a mudar o quadro da sua vida. Mas você precisa abrir a porta para que ele possa entrar. Se você resolver, enquanto estiver orando, você vem. Repete essa oração, diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito nas mãos do Senhor. nas mãos do Senhor. E agradeço ao Senhor pela tua palavra, E agradeço, Senhor, pela tua palavra, que foi lida no Salmo 121. que foi lida no Salmo 121. Gerou fé dentro do meu coração. Gerou fé dentro do meu coração. E esta fé me trouxe ao teu altar. E esta fé me trouxe ao teu altar. Eu quero nessa noite quebrar, anular e desfazer Eu quero essa noite quebrar, anular e desfazer todos os pactos, acordos, negociadas, todos os pactos, acordos e negociados feita com o reino das trevas, feito com o reino das trevas, e declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. e declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E eu tomo posse da palavra de Deus, Eu tomo posse da palavra de Deus, que está nas Sagradas Escrituras, que está nas Sagradas Escrituras, e tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário,
E tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Eu tomo posse para a minha vida e para a minha família. Eu tomo posse para a minha vida e para a minha família. Jesus Cristo, Ele vem nessa noite como um socorro para a minha vida. Jesus Cristo vem nessa noite como um socorro para a minha vida. Ele vem para curar o meu interior. Ele vem para curar o meu interior. Ele vem para me libertar. Ele vem para me libertar. Ele vem para me salvar. Ele vem para me salvar. Ele vem para mudar a história da minha vida. Ele vem para mudar a história da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Vamos estar. Soberano Deus eterno e querido Pai. Nós colocamos os seus filhos nas mãos do Senhor. Fizeram a sua declaração pública de fé. E agora nós pedimos ao Senhor, escreva o nome no livro da Bíblia. Libera sobre eles uma unção de perseverança. Ensina para eles que no momento difícil da vida deles, eles têm um socorro bem presente. Que é uma sombra que está ao lado deles. E esse Deus que ampara, esse Deus que socorre, esse Deus do Salmo 121, seja o guarda fiel, seja o protetor, seja o libertador. Quebra toda a palavra de maldição, toda sentença de Satanás sobre a vida deles, sejam revogadas e julgadas por terra. E que nessa noite eles possam receber a bênção do Senhor. E todo espírito maligno que acha que tem poder sobre a mente deles, esses espíritos estão amarrados, acorrentados, algemados, e eu dou uma ordem: junta tudo que é seus, vão para as profundezas do abismo, e não volte nunca mais. E que os teus filhos continuem perseverantes nos pés do Senhor, em nome de Jesus. Senta ali na frente, nós vamos anotar o nome de vocês para poder estar orando. Mantenham os seus olhos fechados. Tire os seus olhos agora do monte da dificuldade. Agora eleva os teus olhos para o Deus que é o seu guarda, que é o seu protetor, aquele que te socorre, aquele que quando você clama ele vem, aquele que não é omisso, que não está distraído, que não está indiferente à sua necessidade. E agora fala para Deus, qual é a sua necessidade? Coloca diante de Deus a sua necessidade. Coloca com convicção que Ele já está te atendendo. O salmista diz que o meu socorro, ele vem do Senhor. O seu também vem. E se vem, você pode cantar o hino da vitória. Porque Deus já está te socorrendo. Soberano Deus eterno e querido Pai. O mesmo Deus que socorreu o salmista é o Deus que nós invocamos nessa noite. É um Deus que vem para nos socorrer. E se o Senhor vem para socorrer, nós já estamos tomando posse do socorro divino. Nós já estamos tomando posse da bênção. Nós já estamos tomando posse do livramento. Nós já estamos tomando posse daquilo que nós pedimos. Aquilo que você pediu, você pode tomar posse aí agora. Você pode começar a agradecer. Você pode declarar que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. É aquele que te socorre. É aquele que está solitário, mas não te abandonou. Aquele que você não consegue livrar dele, ele é a sua sombra. Ele te guarda na entrada, ele te guarda na saída. Ele te guarda para sempre. Então o seu protetor, ele está liberando a bênção para você. E você levanta a sua mão direita para cima agora. Pai, em nome de Jesus, o Deus que supre necessidade, dá um toque na mão de cada um. E aquilo que cada um pediu, o Senhor coloca nas mãos dele. Porque o Senhor é conhecedor de toda a nossa necessidade. E sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, nós vamos fechar a mão. Fecha só. E agora coloca a bênção sua dentro do seu coração. Se o seu socorro vem do Senhor, o que significa? A bênção já está aí. Amém. E se está aí, joga sua mão para cima e aplauda a Deus.
nós agradecemos o Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, meu Pai, nós estamos alegres. E agora, nessa noite, nós pedimos do Senhor que o Senhor restaure a nossa sorte. Como as torrentes no Negueb. Nós queremos dizer para o Senhor que aquele que sai andando e chorando, como nós estamos saindo, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, colhendo os seus feixes. Então nós tomamos posse. Talvez os nossos olhos não vão ver, mas a nossa geração vai tomar posse desses atos proféticos que nós temos feito aqui nessa casa. E nós cantamos o hino da vitória, porque o Senhor é bom e a misericórdia dura para sempre. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor coloque as mãos ensanguentadas do Senhor sobre as nossas mãos. E aonde nós colocarmos a mão e a planta dos pés, o Senhor vem e nos abençoe. Que essa semana seja a melhor semana da nossa vida. Que esse mês seja o melhor mês da nossa vida. E que esse ano continue sendo o melhor ano da nossa vida. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre esse povo de Deus, que é um povo abençoado e abençoador. Vão em paz, 5 abraços, que Deus te abençoe e leve a sua vida. Não abra a mão.